Os Monerá celebram o 68º encontro da família, que já atravessa 12 gerações, desde que o casal François e Elizabeth chegaram a Nova Friburgo, juntamente com 7 filhos, no início do século XIX. A região que era Cantagalo, mas que hoje é o município de Duas Barras, foi para onde os Monerá, juntamente com muitos outros colonos suíços, se dirigiram, deixando o núcleo colonial de Nova Friburgo. Duas Barras, elevada à freguesia de Cantagalo em 1856, com a proclamação da República, ganha autonomia em março de 1891. Em longa data, com os seus morros cobertos por verdejantes cafezais, a finalização do ciclo do café no centro-norte fluminense acarreta a migração da atividade econômica dos fazendeiros para a pecuária. Em Duas Barras, passando pela estrada, avistamos na estação de trem o nome da família Monerá. Estamos exatamente em um distrito desse município que leva o nome de Monerá. Mas quem foi essa família e por que ganhar um distrito com seu nome? Sua história no Brasil remonta ao princípio do século XIX, com o colono suíço François Xavier Monerá, sua esposa Elizabeth Koller e seus 7 filhos, Ursan Joseph, Jean Joseph, Sebastian, Marie Barbare Regine, François, Marie e Henri François. O estabelecimento de um núcleo colonial em Nova Friburgo se inicia quando Dom João VI aceita a proposta do cantão de Fribourg através de seu agente Sébastien Nicolas Gachet para receber colonos suíços. A imensidão territorial brasileira demonstra a utilidade do povoamento pelos europeus. Decidiram estabelecer a colônia na fazenda Morro Queimado, no distrito de Cantagalo, que estava no início do seu povoamento. Essa fazenda se desmembraria de Cantagalo, ganharia autonomia e, em 3 de janeiro de 1820, surgiria oficialmente Nova Friburgo, nome em homenagem ao cantão de Fribourg, no qual vieram muitos suíços. Na ocasião, foram feitos juízos negativos sobre a qualidade dos colonos suíços. Segundo opiniões, Nova Friburgo não foi fundada por suíços livres, mas indivíduos que a Confederação Helvética queria se livrar. Assim, os primeiros habitantes de Nova Friburgo teriam sido indivíduos desterrados. Monsieur Miranda, inspetor da colonização suíça, acusava os cantões de terem formado a colônia com forte concentração de vagabundos condenados pela justiça e até mesmo por prostitutas. Em artigo publicado ao jornal La Liberté em 1942, Robert Lou fala de uma verdadeira operação de limpeza feita pela Confederação Helvética. 2 anos depois, no Jornal do Comércio, o acadêmico Taunay escrevia que a Suíça queria livrar-se dos cidadãos indesejáveis. Em 1967, o historiador friburguense Pedro Cúrio evocava a mesma ideia, utilizando esta expressão muito significativa. Não foi a nata da Suíça que veio para o Brasil. No entanto, para o historiador Martin Nicolin, a criação de Nova Friburgo não foi apenas o resultado de uma deportação, mas igualmente pela composição de homens laboriosos e empreendedores. Os Monerá darão prova disso. Seu Eduardo Monerá, antes de nós falarmos sobre a emigração da família Monerá para o Brasil,
O senhor chegou a comentar comigo que eles têm uma origem celta, da antiguidade clássica. Exatamente. Aí eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. Perfeito, com prazer imenso. 300 anos antes de Cristo, uma tribo celta chamada Parisi e de Rio Paris, do Rio Paris, que hoje é o Rio Sena, na França. Essa tribo celta, dela surgiu, o verbo adequado é surgiu, a família Monerá. E por que esse nome Monerá? Porque a tribo celta cunhava ouro. Ah, entendo. Cunhava ouro. E em francês, moeda é monnaie. E esse monnaie, que antigamente era com Y, modernamente monnaie é com I, daí surgiu o nome Monerá, que seria essa primeira família da Antiguidade Clássica, certo. No Império Romano. É isso que eu ia falar, o senhor falou 300 antes de Cristo. Antes de Cristo. Então a gente O está Império ainda Romano, no Império Romano. O Império Romano foi de 500 antes de Cristo, aproximadamente até 500 depois de Cristo. Né? Então essa tribo celta morava numa ilha, onde hoje é a Ilha de la Cité. A Ilha de la Cité, tá certo. Paris. Era ali a localização deles. Exatamente. Ah, que interessante. Esse texto que Essas fontes o senhor tirou da onde, essa fonte? A fonte, primeiramente, foi da Wikipédia. Wikipédia. Dela, eu fui para uma empresa do Rio Grande do Sul, em Canoas. Certo. Essa empresa de Canoas, no Rio Grande do Sul, né, ela me remeteu a documentos desse documento que que o senhor mostrou ali. Que eu mostrei. Tá certo, são suas fontes, né? Exatamente. Então a gente está falando de uma família bem antiga, né? Bem antiga. Certo. Curiosamente, a família importante, assim, que marcou época, foi 1 milênio depois. A família Hertal. 700 depois de Cristo. A história da família Hertal é muito rica. Também. Ligada com os Monerá, né? E depois de mais 1000 anos, em 1400, é que proliferou as famílias importantes, a família ganhou mais força. 1400 lá para o século XV. Então, a família Monerá, em 1411, ressurgiu na Suíça, com o nome Mongerá. Substituiu-se o G pelo N e ficou restabelecido o nome de hoje, Monerá. Daí, Monerá, em 1820, a vinda do... Aí a gente vai entrar agora. Eu dei uma olhada no livro do Martin Nicolas, então eu vi, da família Monerá veio François, com 42 anos de idade, Elizabeth, e depois os filhos na faixa etária de 17 a 13 anos, 12 anos, 8, ou seja, os Monerá que emigraram para o Brasil era uma família só. Perfeito. É isso mesmo? É mesmo. Então veio uma única... Isso tudo que vocês são hoje veio de um único tronco familiar. Os pais e 8 filhos, sendo que Maria Elizabeth permaneceu na Suíça. Então foram 7 filhos que vieram imigrantes. Certo. Então veio só uma família Monerá, para o Brasil. Interessante, né? Que hoje... São muitos. Eu mostrei a genealogia nossa está atualizada, mais ou menos 7.500 pessoas. 7.500. 7.500. Depois nós vamos chegar lá. Então vamos começar pela trajetória do François. Ele veio do cantão do Jura, né? Que é uma parte norte, né, hoje da Suíça. Exatamente. Né? O cantão do Jura é Jura desde 1979, se não me falha a memória. Era cantão de Berna. De Berna, é isso mesmo. E ele é de Verme, uma localidade de Verme, de Limon, cantão de Berna, que se tornou Jura. Se tornou Jura, tá certo. Agora o Monerá brasileiro se apaixonou por esse brasão, que é de Friburgo, de onde ele veio. Tá certo. Existe um livro que explica melhor essa genealogia, né? Quer dizer... E esse brasão. Eles vieram desse cantão
chegaram nessa leva entre 1818 e 19. O senhor já comentou comigo, o François, ele ficou em Friburgo até 1837. Exatamente. Foi quando ele veio para Cantagalo. Quando ele veio para Monerá. Mas na época era Cantagalo. A freguesia de Cantagalo abrangia toda essa região aqui, até Niterói. Sim, mas na época ele veio para estabelecer, ele veio para Cantagalo. Sim. Aí quando ele chegou em Cantagalo, hoje a gente visitou o Marco Zero, foi a primeira fazenda, né, local onde ele se estabeleceu. Isso. Ele provavelmente construiu a casa grande e tal. Foi ali que ele se estabeleceu, chama Rancharia do Norte, né? Rancharia do Norte. Ele, quando saiu de Friburgo, ele comprou essas terras, quer dizer, ele conseguiu, entre 1820 e 37, fazer assim, um aporte de capital para sair de lá, se deslocar, vir para Cantagalo e já comprar algumas terras. Perfeitamente. Isso muda um pouquinho a história de Friburgo, quer dizer, muda não, mas mostra que alguns suíços tiveram um lote de terra razoável, conseguiram fazer algumas economias para poder sair em busca daquilo que realmente era rentável naquela época, que era o café, né? Perfeito, que era o café. De 1820 a 1837, houve a força da economia dos suíços de modo geral, era o café. Né? Quando ele chegou aqui em 1837, ele se fixou num lugar próximo da Rancharia do Norte. Eu estou procurando corrigir uma falha minha, que é o Marco Zero. Porque o Marco Zero foi Friburgo. Aqui em Monerá, onde nós estamos, que é um distrito de Duas Barras, ele se fixou num local durante um ano, enquanto construía a fazenda Rancharia do Norte. Certo. Então ele esteve durante um ano nesse local, onde havia uma casa de pau a pique. Sabe? Essa casa de pau a pique foi só por um ano, e nós queremos futuramente restabelecer, principalmente com a juventude do atual presidente, quem sabe, a gente vai inclusive, essa área foi doada em 1972 pelo Dr. Bandeira Vogan. E nós estamos fazendo força para que essa área seja registrada, né? E a gente tem ali uma parte da família Monerá. Esse foi o Marco Zero de Monerá. Tá certo. No mesmo ano, fazendo a Rancharia do Norte, a que nós já nos referimos.